Olá pessoal, começando mais um podcast, Pode Falar com a Elin Naim. Hoje a gente vai falar sobre várias coisas, mas principalmente sobre esporte. Hoje eu vou receber ele que está envolvido nesse mundo em vários aspectos, faz hoje um programa na Plena TV sobre esportes e a gente vai bater um papo com ele. Glauco, Glauco não é Glaucio, eu botei na cabeça que é Glauco, eu falei 3 vezes. Vai, rapidinho, só para voltar aqui. Olá pessoal, mais um podcast Pode Falar com a Elin Naim. Hoje a gente vai bater um papo envolvendo o mundo dos esportes e muito mais. Ele que é responsável hoje pelo programa na nossa querida Plena TV sobre esportes. O nome dele é meu amigo Glaucio Falcão. A gente vai entender um pouquinho da vida pessoal do nosso amigo, do nosso entrevistado e também sobre a questão lá do programa, onde cada vez mais a audiência vem aumentando, meu amigo. Obrigado. Eu falo que não machuca, é rápido. Indolor. É indolor Tá e não tem roteiro. Esse é o principal. Mas não isso tem é roteiro. gostoso. O legal, o grande barato da conversa, do bate-papo é esse, né? Sem roteiro que você fica livre. E flui. Isso aí. Amigo, filho de quem? Casado com quem? Não é casado? Pai de quem? Então, Vamos conhecer primeiro o Glaucio Pessoa. Só pra gente entender. Filho de militar, né? A vida sempre regrada assim, senhor, não senhor, desde muito cedo. Que bom. Eu tenho o maior orgulho da educação que o meu pai me deu. Minha mãe, manicure, né? Vieram todos os dois com muita luta. Nascidos em Campos? Nascido em Campos. Passei 34 anos fora de Campos, desde muito novo. Por causa dessa questão do exército do seu pai ou não? Por você Não. mesmo? Por causa da minha vida pessoal mesmo, de aventura, né? Porque eu sempre sou músico formado, né? Sou formado em música. Então temos aí duas paixões, música e esporte. Aí sou formado em música, eu já comecei a me aventurar pelo caminho da música, viajando bastante. Aí comecei a morar fora, morei em São Paulo, Mato Grosso, Caribe, enfim. Comecei a viajar. Canta ou toca? Canto, toco, sou percussionista, sou formado professor de percussão, legal, bateria. Cara. Então a nossa conversa não é só sobre esporte. Sobre Olha só que o loucura. mundo da produção no geral. A vida foi me levando, e aí eu fui indo, fui morando fora, Como músico. Como músico. Aí eu fui parar no Rio de Janeiro, onde eu conheci a minha ex-esposa. Foram 22 anos casados, 22 anos morando no Rio. Tem um filho, tem uma filha que mora aqui em Campos, 27 anos, arquiteta. Que bacana. E o meu filho tem 24, formado em jogos digitais. Formado em jogos digitais. Calma aí que... Que absurdo. Vamos lá. O que é formado em jogos... Olha que eu já ouvi bastante coisa na minha vida. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Ele é criador de jogos digitais. Ele cria esses jogos, esses games. Então vamos lá. Essa é uma parte da formação dele. Da formação. É porque, na verdade, eu acho... Deixa eu tentar me lembrar. É alguma coisa ligada à computação que há uma especialização para essa criação área de criação de games. De games. Que é uma área surreal, né, bicho? Ele deve ser... E é também uma área super difícil também. Super, né? Você tá... Por isso que eu tô te falando de surreal. De conseguir trabalho. Diga-se de passagem no Brasil, porque o sonho de formado, todos os dois formados em inglês. Ele, formado em inglês, fala um pouco de francês e está estudando mandarim, porque o sonho dele é morar no Japão. Então tá. Que é nesse mundo. Que é o mundo do games, que ele quer. O mercado principal tá ali no Japão. É Japão e Canadá. São os dois maiores mercados de games que tem no mundo. Eu vejo muitas vezes um programa de televisão chamado Shark Tank. Você já deve ter ouvido falar. Rapaz, nunca vi. É um programa que são 4 grandes empresários do Brasil. O João Apolinário, que é dono da rede Polishop, né? Que é uma rede gigante. Uhum. O dono da Chili Beans,
uma empresária Angel chamado Camila Farani, que é uma das tops do Brasil. E lá apresentam projetos. Projetos. E teve um projeto... Tem até um ator que foi da Globo, que agora se inseriu no... o Tito Santa Cruz. Isso, ele participa exatamente. uma vez ou outra. E um dos programas foi exatamente isso. Foi 2 jovens formados, aí eu não me recordo exatamente, que deve ser a mesma formação do seu filho, mas com especialização de jogos, e eles criaram alguns exemplos de jogos e saíram de lá com o investidor. Mas isso é muito legal, é muito um mundo muito difícil, um mercado muito pequeno aqui no Brasil. Acho que os americanos, principalmente os japoneses, que são mais evoluídos nessa parte. Pô, bacana. Para você ter uma ideia, o meu filho se formou em meio à pandemia, então quer dizer, foi tudo muito difícil para ele. Tá sendo, né? Porque aos 24 anos, formado no meio da pandemia... E mora no Rio. Mora no Rio, com a minha ex-esposa. E aí, para conseguir emprego até hoje, o primeiro emprego, ele montou uma equipe de amigos. Um startup. Fizeram 2 jogos, criaram 2 jogos, foram procurados por uma empresa americana, mas não desenvolveu a negociação. Entrou uma empresa de advogados que fazem toda essa tramitação, essa linha de negociação entre eles. Aí não foi para frente, continua lá batalhando, fazendo jogos, tentando criar, tentando mudar e aperfeiçoar o próprio jogo, porque você tem que ir evoluindo. Mas é um mundo que depois de pegado na veia é um mundo o sonho bem... Ele tá fazendo o Mandarim porque a ideia dele já é meter o pé, entendeu? Bem promissor. É um mundo onde a cada dia que passa se consome mais esse mundo. Isso. O mercado de games, cada vez que passa, ela aumenta mais. Quando que foi essa guinada da música, voltando para a vida do meu amigo Glaucio, para a área de esporte? Então, aí eu comecei a viajar e comecei a produzir. Eu gosto de trabalhar com produção. E aí comecei a trabalhar produzindo show, iluminação, sonorização, até que me apresentaram, eu fui parar nos Trapalhões. Na época, Dedé, Mussum, Zacarias e Didi. Fui trabalhar fazendo produção com eles, produção de palco, sonorização, que era muita sonorização, muito improviso na sonora. Você conheceu ou conhece Geraldo Seves? Mas o nome, não tô ligando o nome à pessoa. É um amigo, fez alguns verões, alguns shows aqui em Campos durante algum tempo, e ele trabalhava nos Trapalhões. A trajetória dele veio dos Trapalhões. É um senhor já com a idade bem avançada, já. Devo ter cruzado. Deve ter cruzado com ele lá. Alguma coisa assim. E ficou marcado por trabalhar com os Trapalhões. Ficou marcado aí o início da carreira dele. Eu fiz alguns eventos com os Trapalhões, shows. Inclusive eu vim até Itapiruna fazer shows dos Trapalhões em Itapiruna. Que bacana. E aí dos Trapalhões, eu fui fazendo outra coisa. Quando um sobrinho meu que trabalhava no Sport TV, ele falou, pô tio, manda o seu currículo para cá, que eu estava desempregado, aí voltei a trabalhar com música. Falei, não, quero ficar na música, a música é minha paixão, não sei o quê. Falou, manda o seu currículo para cá, bota lá na Globo que a gente dá um jeito. Falei, tá bom, mas despretensiosamente fui lá e mandei para ele. Fui chamado, aí comecei a trabalhar na Globo. Eu comecei fazendo paparazzo, produzindo paparazzo, que era muito difícil de trabalhar, produzindo paparazzo, fazendo trabalho de locação, luz e tudo mais. Do paparazzo, eu passei para um lado da investigação, que para mim foi um período mais difícil, porque assim, a gente saía com as equipes policiais, né, dando batida na madrugada, em Copacabana, nas boates de Copacabana. Então você tinha que virar para o motorista, parar o carro de uma forma. O carro tinha que ser todo filmado, todo preto. Você filmava de dentro do carro, porque não podia te ver, até ter a liberação do comandante. Agora você pode chegar, agora vocês podem entrar, escolher quem vai ser entrevistado, quem quer falar, quem não quer falar.
Bem complexo. Ali foi tenso. Era tenso porque era engraçado com uma sensação que você está dentro do carro e às vezes você acha que a pessoa está olhando, mas não está vendo. Mas você acha que a pessoa está olhando, está te vendo dentro do carro trabalhar. Você ficava numa tensão louca. E aí surgiu em 2013 a oportunidade do Sport TV. Falei, opa, vamos para lá. Esporte, eu adoro esporte, gosto de esporte. E comecei a trabalhar em 2013, 2014 veio a Copa do Mundo, experiência ímpar, trabalhar na Copa do Mundo, 2016 as Olimpíadas, e aí comecei... Isso no Sport TV? Isso já no Sport TV, desde 2013. Isso na produção? Na produção. Nunca trabalhei à frente da TV, nunca apresentei. Sempre produzi. Né? Fazendo as produções dos atletas, conteúdo, escrevendo para os atletas, buscando contato com os atletas, levando para o campo, onde a gente vai gravar, como é que vai fazer, qual o lado que vai fazer, quem vai fazer. Então, passando, já mastigava e entregava para o jornalista, para o repórter. E aí, quando foi em 2019, setembro de 2019... Ainda no Sport TV? Ainda no Sport TV, subindo para trabalhar, eu trabalhava no horário noturno, encontrei com um meu superior, digamos assim, ele era chefe de um outro setor. Poxa, Glaucio, estou querendo falar com você o dia inteiro. Eu falei, meu celular tá ligado. Pô, te mandei vários e-mails, eu peguei o celular, abri, então você deve ter mandado o e-mail errado, porque não tem nem ligação, nem e-mail seu. Bom, falei, mas tudo bem, o que se trata? Falei, não, porque a gente recebeu ordem lá de cima que você está demitido. 2018 começou aquela leva da Globo mandando todo mundo embora devido ao novo governo, né? Que começou a arrochar, começou a apertar. E aí a minha chefe já tinha sido mandada em março embora. Falei, passou março, abril, maio, junho. Falei, eu não fui mandado embora, então uma coisa estranha aí. E aí eu perguntava no setor, falei, cara, o que eu vou fazer? Eu preciso de uma referência, de um chefe para, né? Ó, hoje vamos trabalhar em cima dessa pauta. Não, Glaucio, continua fazendo o que você está fazendo, faz as pautas, manda para a gente e a gente dá o ok. Eu falei, então, continuei. Normal. Quando foi em setembro, eu fui mandado embora na escada. Aí eu falei, posso trabalhar ou eu volto daqui? Não, continuo cumprindo o aviso prévio e a gente vai entrar em contato contigo. Beleza. Resumo da história. Fiquei mais um mês pensando na vida, o que eu iria ou não fazer. Foi nesse meio tempo a minha irmã me liga, porque meu pai tinha descoberto um câncer. Caraca. Aí eu falei, cara, já estava separado, já tinha 5 anos separado. Fiquei no Rio, na realidade, porque quando eu me separei, meu filho tinha 18 anos. E por eu estar muito colado a ele, a minha esposa trabalhava no estado e no município, era coordenadora de 2 escolas, e trabalhava pra caramba, eu trabalhava com ele, ficava o dia inteiro, levava para a escola, para o inglês, para curso, para não sei o quê. E sempre fui muito apegado ao meu filho. Ele falou, pô, pai, conversei com ele da separação. Nesse bate-papo de mesa, nesse bate-papo eu e ele na hora do almoço, falei assim, cara, quer me perguntar alguma coisa? Tá com dúvida de alguma coisa? Ele falou assim, não, só quero te fazer um pedido. Fica no Rio. Desculpa. Pesado. Para mim, ali foi, eu falei, caraca, fica no Rio. Aí eu falei, beleza. Falei, vou procurar um lugar para morar. Procurei, a gente morava em Jacarepaguá. Mas ele já ciente do avô? Não, ainda não. Ele não tinha ciência do avô? Não, porque foi em 2018. Ele tinha 18 anos ainda, foi em 2000. Não tinha ciência. Depois que eu me separei, que eu fiquei sabendo do meu pai. Aí eu falei, cara, tá bom. Arrumei um lugar para ficar, saí, comprei tudo de novo. Porque na minha concepção, aquele negócio, vou separar, tem que separar bens, tem que ser. Não, tudo que foi construído pelo casal, para mim, fica com o casal, fica com minha ex-mulher, ficou com meu filho, que é para ele, não foi para mim. Né? Quando você constrói algo na sua vida, você constrói para deixar para os teus filhos. Você não constrói para você ou para você entrar numa briga, fica comigo, eu fico com a geladeira, você fica com o fogão, e assim, você fica com o carro, eu fico com o apartamento. Mesmo é deles. Fiquei com a única coisa que eu fiquei foi o carro, sair com uma mão na frente e outra atrás, como costumo dizer, minhas roupas, com a cara e a coragem, e parti para cima. Aí quando minha irmã me ligou falando, a minha irmã, olha que doideira, 1 ano atrás já tinha perdido a filha dela aos 33 anos de idade com câncer no cérebro. Eu falei, caraca, minha irmã passar tudo de novo agora com meu pai, 1 ano depois, falei, não tem nada que me prenda no Rio, falei, vou voltar para Campos.
Quando eu voltei, Conversou com ele, conversei com meu filho, falei, explicou toda a situação. tudo. Aí eu fui abrir o jogo, falei, cara, não tem mais por quê. Você já tá criado, já tá consciente, já tá traçado, tá na faculdade, tá tudo certo. Daqui a pouco vai querer meter o pé pro Japão. Pois é, e eu falei, cara, eu tenho que cuidar do seu avô. Eu não posso deixar minha irmã nessa situação. E aí vim para Campos, 2020, a pandemia. Puf. Falei, caraca, mano, o que eu vou fazer? Música, não podia tocar. Entretenimento, parou tudo. Aí falei, vamos embora. Quando for... Aí meu pai, logo que descobriu o câncer, ele levou 6 meses. Foi muito rápido. Um câncer na pelvis. Entendeu? Faleceu? Faleceu em 2020. Em fevereiro de 2020. Isso, ele descobriu no finalzinho de 2019. Logo na pandemia, quando começou, ele faleceu. Aí eu falei, caraca. Para minha sorte, que o pai tinha deixado um seguro de vida pra gente. E aí foi o que me sustentou ao longo da pandemia. Começou a vir as ideias das lives, né? Falei, cara, eu tinha uma banda, o Acorde Cante, que é com o meu parceiro Fábio Lopes, uma banda de 30 anos, que a gente tocou no Rio de Janeiro. Fábio é de Campos também, já tinha vindo para Campos. Falei, Fábio, vamos começar a fazer live. Vamos começar a trabalhar nisso aí para poder receber um Pix, um depósito, alguma coisa, e a gente pagar as contas, sobreviver. Aí começamos a fazer live, como eu sempre trabalhei com produção, comecei a produzir as lives, fiz a primeira na casa do Fábio mesmo, foi a live de São João, decorei tudo de São João, fizemos a segunda com uma parceria com uma cervejaria, que acabou não dando, a live deu tudo muito errado, porque a internet não estava legal, não entrou, o som deu ruim, do início ao fim a live foi uma tragédia. Foi onde eu conheci a Valéria Ferraz, que é minha assessora hoje. Minha amiga, Valéria falou, ela viu as lives e falou assim, pô, Glaucio, vamos começar a trabalhar uma parceria. Entramos numa parceria com a FEMAC Móveis na época, que abriu, deu um suporte de cenário muito, muito profissional, que ali você tinha a opção de montar tudo, de buscar tudo. A minha filha, arquiteta, designer de interior, eu falei, opa, alguém vai arrumar esse negócio aí, tá pronto. O prato tá feito. Virei para minha filha, ó, preciso disso. E ela mora em Campos. Ela mora em Campos. Aí ela começou a fazer os cenários das lives. Passava para ela a minha ideia, porque a live partia de um nome. Eu tinha que ter um tema para eu poder desenvolver. E aí passava para ela, ó, dessa vez eu quero assim, dessa vez eu quero um cenário mais sóbrio. E aí começamos, eu e a Valéria trabalhando junto comigo, assessorando. Música, isso? Com música. Aí a Valéria foi vendo o desenrolar da questão, porque quem falava era eu, quem comunicava era eu, quem fazia tudo, texto e roupa e tudo. Aí a Valéria chegou para mim e falou assim, Glaucio, por que você não monta um programa de esporte, já que você trabalhou tantos anos com isso e você gosta? Falei, Valéria, nunca pensei nessa possibilidade, porque eu trabalhava com produção. Eu trabalho com produção. Você nunca foi Eu nunca fui à frente da TV. Front. Eu tinha o costume de estar na frente da TV nos shows, né? De bater um papo aqui, ser entrevistado e tudo mais, mas tomar a responsabilidade de escrever texto, de produzir, que o programa hoje eu escrevo, eu produzo, eu crio, da parte inicial e executo, entendeu? Eu faço tudo. Junto com a Valéria, passo para a Valéria, eu criei dois quadros no programa. Quando eu criei o programa, voltar só um pouquinho, eu falo pra caramba, né? Nada, pode ficar à vontade. Aqui é exatamente para ouvir a sua história. Eu começo a falar e... Não, essa é a sua história. Quando criou, a Valéria passou para mim e falou, cara, vou te apresentar ao pessoal, a Plena TV, e você cria um programa, a gente leva o programa, faz E vende a ideia. E vende a ideia. Falei, caraca, Aí a mente, meu irmão, eu tenho um problema de insônia seríssimo. Porque Somos dois. A minha mente trabalha na madrugada. Então, às vezes, das 7 horas, 8 horas da noite, eu assim, ó, pensando no que vou fazer e saio para trabalhar. E aí eu descobri a melatonina, que foi o divisor de águas da minha vida. Melatonina pra mim é igual água, não funciona Jura? pra nada. Pra mim, mas o negócio tem que ser pesado. Se não for... Não, então, infelizmente. O meu pesado era o Alprazolam de 1, que eu dormia 12 horas, derrubava, e é muito fraquinho. Então a melatonina veio... Eu acabei de tomar um Alprazolam de 1.
Agora. Agora! Agora! E não dorme. Mas fica tranquilo. O alprazolam, pra mim, ele não é pra eu dormir. O alprazolam, principalmente em dias que eu tô mais agitado, ele me dá uma Caramba, me derruba 12 acalmada. horas de sono Ah, pra eu profundo. dormir 6, 7 horas de sono, eu tenho que tomar 1,5. Nossa. Pra dormir, 6 horas e meia. Eu tenho que tomar 1,5, no mínimo. Esse é o problema sério que eu tô Não, enfrentando. é complicado. A gente que passa essa ansiedade e a mente não para, porque a mente, cara, eu vou deitar, minha mente pipoca de ideia e eu levanto, eu vou pro computador, eu ligo o computador de O programa madrugada. hoje ele é semanal. Então, o inédito ele vai ao ar toda quarta-feira, 19h45. Sendo que, para quem tem TV por assinatura, ele é reprisado 3 vezes ao dia, todos os dias, Na plena. na plena, entendeu? Mas o inédito, quarta-feira, 19h45. Apresentamos o programa, aí quando eu criei, eu falei assim, cara, eu preciso ter um momento da parte social da parada, porque eu trabalhei com o esporte 5 anos, 6 anos, e sei a dificuldade que todo atleta tem de patrocínio, de verba, de se inscrever no. E aí criamos o bate-papo dentro do programa. Eu apresento o programa, falo do esporte no geral, é claro, com foco no esporte do Rio de Janeiro, no campeonato do Rio de Janeiro. Mas a gente fala de tênis, fala de basquete quando a NBA está em evidência. Enfim, a gente O tênis, tem um Roland quando tem o Garros, Roland o Garros, a Wimbledon. gente acabou de falar agora do Pan-Americano, enfim, vamos falar do Parapan, então a gente fala um pouco de tudo. E nesse meio tempo, falei, não, tem que ter um bate-papo, aonde eu levo um atleta de campus ou região Para dar para visibilidade a poder dar ele. visibilidade a ele, para ele falar do campeonato, para ele falar dos títulos, para ele falar da dificuldade. E aí eu faço um apelo, no geral, aos governadores, aos comandantes né, de campos do Rio, Que e aos incentive. empresários que incentivem isso, porque tem várias leis tramitando aí, ainda a gente está batendo nessa tecla, que são fundamentais para o atleta, e eu acho de suma importância algumas coisas. Eu vou te dar um spoiler. Eu não gosto de falar, não evito falar de política aqui. Uhum. Mas a minha primeira lei. Somos dois. A minha primeira. A minha primeira. Aliás, eu adoro falar de política, mas não no podcast. Uhum. A minha primeira indicação legislativa aprovada na Câmara, logo quando eu fui eleito vereador, que para mim é inadmissível o projeto não ter virado lei pelo prefeito, ele não quis a lei, foi uma indicação legislativa que trata da lei de incentivo ao esporte e a projetos culturais e educacionais, que para quem entende um pouco, é uma lei onde incentivasse empresas do município a patrocinarem e terem desconto, como é feito na Lei Rouanet do governo federal, como é feito na lei de ICMS do estado. Então, Macaé tem, outros municípios do interior têm campos. O maior município do interior não há incentivo por parte do poder público para que essas empresas possam estar investindo, porque parte do recurso é uma isenção de imposto, mas a maior parte do recurso o próprio empresário é obrigado a tirar do bolso, incentivando esses atletas, esses projetos culturais e educacionais. Infelizmente, por questões políticas, não se pegam as boas ideias e não se passam para frente. Então, eu tenho isso comigo, é uma vontade que um dia alguém pense e coloque em prática, independente de ser meu ou não ser meu, Elinho, é a ideia. Eu vou falar para você que, cara, tem momentos no bate-papo com atletas. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Eu acho que a música traz isso, essa sensibilidade. E por trabalhar em várias coisas e ver muita dificuldade, quando eu converso com um atleta, eu vou contar para você a história de uma atleta de campos, a Daiane Cruz. Tem do tamanho daquele tripé ali, 1,60 m e pouco, faixa preta de Kung Fu, a única mulher faixa preta de Kung Fu em Campos. Ela ia participar de um campeonato, acho que no Paraguai, não lembro onde foi. E aí eu falei, cara, vamos lá bater um papo, vamos falar
chamar patrocinador para te ajudar. E aí eu falei, como é que tá? Depois do bate-papo eu falei, Daiane, o que você conseguiu? Como é que você vai? Você conseguiu vender? Estou vendendo rifa, vendi algumas rifas. No entanto, eu só consegui dinheiro para pagar a passagem. Falei, mas e o hotel, alimentação? Cara, alimentação eu vou levar umas bananas, um biscoito, alguma coisa na mochila e vou dormir na sede onde vai acontecer. Vou pedir aos organizadores para dormir no clube, onde vai acontecer a competição. Ela era campeã sul-americana. Ela começou a contar a história como ela iria competir. Sendo campeã. Sendo campeã sul-americana. Voltou bicampeã. Dá para entender? Eu fiz uma entrevista aqui com o Elivelto. Elivelto é um jovem de Campos que é fisiculturista. E ele contou um dos episódios aqui. Não o político nem o empresário. O Hélio, pessoa física, ajudou em alguns eventos nessa questão toda que é o mínimo que cada atleta deveria ter. E antes de eu conhecer, ele me contou uma história de quando ele foi o campeão, e o Elivelto tem sido campeão frequentemente em vários concursos, que ele foi para um determinado local e que ele pagou a inscrição. Só que o fisiculturismo, ele tem a modalidade de cada um. Você tem, por exemplo, de 70 quilos, o de 80 e o de 90 quilos. E existe uma super categoria que envolve os campeões dessas 3 categorias ou alguns que perderam, que são desafiantes e fazem a inscrição nesse, vamos dizer assim, encontro de vencedores. E ele conta que ele perdeu logo na primeira etapa, de cara, e ele tinha o dinheiro para voltar, ou ele apostava e ia nessa categoria onde tinha todos os campeões e, vamos dizer assim, desafiantes. E eu aprendi nesse dia que o fisiculturismo ele é tão detalhista que o corpo dele, ao longo da competição, só foi aprimorando. Ele competiu, ganhou R$ 2.500, foi o campeão. Ele competiu a final com um cara que tinha eliminado ele e que quando os dois subiram ao palco, todas as pessoas já falaram, entrega pro Elivelto, que o Elivelto já ganhou. Ou seja, em 2 horas o corpo do cara mudou completamente. Ou seja, reagiu em fração de você ganhar de um cara de maneira absurda a diferença. Em fração de 2 horas. E se esse cara não faz, ele não tinha nem como voltar para casa. Aí que eu falo para você. Aí posso falar? Pedreiro. Pedreiro. Com muito orgulho, fala, corre atrás. Um dos meus objetivos como amigo e outros amigos, Pedrinho, que é personal lá da academia de Sandro, e outros amigos dele, tem uma outra academia também que ajuda muito ele, é que ele viva do esporte. Hoje o cara competiu 5 competições e ganhou as 5. E a gente tem, cara, Hélio, a gente tem muito atleta. Igual muito músico. Boa, a gente tem muito atleta. A gente, não só atleta como músico, a gente tem um projeto de música que é o Campus Canta Mais, que é um festival de música amador em Campos. Único, inclusive, a gente fez desde 2019. O que a gente tem de atleta bom e o que a gente tem de músico e de vozes maravilhosas em Campos é um absurdo. É um celeiro enorme. E aí é que eu falo para você, complementando o que você falou do atleta de fisiculturismo, o poder da mente.
O poder da mente naquele momento foi o ponto-chave, foi transformador na vida dele. E é isso que acontece com muitos atletas quando vão competir. Sem dinheiro, com dificuldade para pagar a inscrição, com dificuldade de alimentar. E outra, às vezes a pessoa sai daqui, passa 2, 3 dias viajando, chega lá no dia da competição, sem dormir, faz a competição, vence. Tem uma rapaziada da capoeira que foram para Curitiba, cara, 2 dias. Chegou lá, voltaram 3 títulos. A força de vontade dessa galera é absurda. A garra é absurda. E o esporte, o fascinante do esporte que traz isso. É isso. Entendeu? E o que eu sempre falo, né? Primeiro, a gente vive num mundo, eu não falo num país, não. Eu vivo num mundo onde o esporte ele é totalmente desigual. Totalmente desigual. Você tem ali nos Estados Unidos algumas exceções quando se fala principalmente de futebol americano, de golfe e de beisebol. Aí você tem o UFC mudando o cenário esportivo do questão financeira da luta e o futebol. E ponto. Futebol é realmente o mundo que se vive o futebol, principalmente no Brasil, para desigualdade para os outros esportes é algo assustador. O salário de um jogador de futebol, por exemplo, do Flamengo, é todo o custo que o clube tem, por exemplo, com o Remo, no ano inteiro. Ou seja, é absurda essa diferença. É uma discrepância, né, cara? Infelizmente é uma desigualdade absurda. Você vive uma coisa absurda. Por isso que americanos, japoneses, canadenses, outros países desenvolvem muito mais todos os esportes e são muito mais fortes numas Olimpíadas, por exemplo, porque a universidade investe muito. Você falou tudo, a universidade, o estudo, o cara tem que correr atrás daquilo ali. Mas eu vou dizer a você uma coisa. Se a gente tirar por base agora o Pan-Americano, o Brasil ficou em segundo no quadro de medalhas, com 205 medalhas. Atrás apenas dos Estados Unidos. Muita gente vai falar assim, mas é Pan-Americano. O Mundial, a gente teve a Rebeca no pódio, batendo os Estados Unidos. Mas aí são casos esporádicos. São casos. Não há uma regularidade. Por exemplo, vou te dar um exemplo do que eu gosto, do que eu sou apaixonado. Depois de Guga, acabou. Não tem. Não teve outro. Quer dizer, tem no feminino a Bia Haddad fazendo história. Mas é muito longe perto. A Bia Haddad, ela faz um excelente trabalho, faz história como dupla. Não, como dupla no individual, por exemplo, hoje ela só está atrás da Maria Esther Bueno. Então, quer dizer... Mas já ganhou o Grand Slam, a Bia? Não ganhou ainda. Não teve esse... Você não está falando de um cara que ganhou 3 Roland Garros. Pois cara que foi o primeiro... Com certeza. Ou seja, não existe, por falta das universidades, por falta do empenho público do Brasil, um projeto de esporte a médio e longo prazo. Não existe. Isso que eu estou te dando é um fato. Não existe. Isso aí com certeza. O grande problema... E se existisse, o Brasil seria uma potência... gigante. Acabou. Com certeza o Brasil estaria à frente dos Estados Unidos. E aí é o grande problema que a gente tem na política. A gente está encerrando o programa. A gente vai encerrar. Eu vou até pedir se você puder dar uma palhinha. De cantar? Vamos embora. Na capela? Na capelinha, coisinha. Já que você falou que também é músico, eu quero ver se peguei desprevenido. Pois mas a bom da entrevista é esse. Né? O grande problema da política nesse país é que sempre que um político ganha, ele, em vez de pegar tudo de bom que o seu antecessor fez e mudar o que o cara fez de errado, ele quer mudar tudo. Então, na verdade, quando políticos, principalmente gestores federais, executivos, né? Prefeito, governador e presidente, falarem assim: vamos montar um modelo de educação, vamos montar um modelo esportivo. Senta aqui os principais postulantes à frente e os de agora. Gente,
todo mundo concorda, vamos tentar chegar num consenso, vamos mudar isso. Pô, quando você entrar, você melhora uma parte, muda a sua e tal. Mas não existe um segmento. Existe sempre o cara, não, nada que você fez é bom, tira. E a gente vê isso em tudo quanto é lugar, não é no esporte, não é no trânsito, é no. Direto, em tudo. direto, direto. Direto. Eu acho que, que eu falei para você, o esporte, a gente tem um celeiro muito grande, Campos tem um celeiro muito grande, tem vários atletas despontando e ganhando medalha direto. E, cara, só precisa de um incentivo, só precisa que as pessoas certas se unam, né? E vamos trabalhar em prol ao esporte, em prol à educação, em prol à saúde. É básico. É básico que o ser humano precisa, entendeu? Para poder. E o esporte, cara, o esporte você tira a criança do crime, você De tudo. automaticamente você ajuda a família da criança. Esquece. Quer dizer, é só crescer. Principalmente nesse período onde a gente passou por uma pandemia, onde a depressão ela existe em tudo quanto é lugar. Com certeza, com certeza. Amigo, Plena Esporte, toda quarta-feira ao vivo, não, mas Toda o oficial, Então, o inédito, não é toda quarta-feira pelo canal do YouTube da Plena TV, às 19h45. E quem tem TV por assinatura, 3 vezes ao dia, todos os dias, o programa é reprisado. Elinho, eu queria aproveitar a oportunidade que você está dando aqui, porque o Plena Esporte ele é um programa independente, apesar de pertencer à Plena TV, mas é um programa independente como todo programa, como toda coisa precisa que precisa de apoio, sim, de claro, investimento, para que a gente não termine um projeto sem que a gente realmente realize sonhos, sem que a gente dê oportunidade e visibilidade, que é a ideia do Plena Esporte no geral. Eu acho que hoje o Plena Esporte ele tem 2 missões. Primeiro, passar informação da questão do esporte como um todo, tentando levar a informação de maneira correta, imparcial, e principalmente, isso deixou claro para mim, eu entendi, de dar visibilidade a esses atletas e fazer com que eles tenham um mínimo de dignidade para representar nosso município. Então, e hoje, você patrocinador, você que tem uma empresa e que quer apoiar atletas da sua cidade, atletas que podem não só ajudá-los socialmente, mas de dar visibilidade à sua empresa em vários campeonatos. Eu mesmo sou um exemplo disso. A Quatro Ventos foi representada pelo Elivelto em vários estados desse país. Então, incentive, vá lá na Plena Esporte, divulgue o programa também. Associar a sua marca a um programa de esporte que é um programa, como você falou, imparcial, que só busca, a gente está buscando somente dar visibilidade, mostrar que é possível sim, que a gente tem vários atletas que são campeões e o Plena Esporte está ali para isso, de portas abertas. Então, cara, se tiver empresário para quiser linkar a sua marca ao programa, que é um programa que tem uma idoneidade. Como que esses empresários chegam até o Glaucio? Então, ou a Valéria, né? Ou a Valéria, a Ferraz, que é minha assessora, ou só buscar pelo Instagram, @plenaesportes, que vai estar lá o meu telefone, que vai estar todo, a gente bate no Instagram lá. No Instagram. E é isso, meu muito obrigado por participar desse desse podcast super legal com você, abrir as portas para a gente poder falar do Plena Esporte. E outra, é o único programa de esporte em Campos que tem uma visibilidade muito grande. A gente está na Búzios TV, passando até Búzios, chegando ao Rio de Janeiro, a gente está no Portal Brim, Rede Mídia Internacional, que leva o programa até os Estados Unidos. E a gente está na internet, em tudo quanto é lugar, falando de esporte e levando nossos atletas para o mundo. Pô, que legal. Parabéns. Papai do céu te abençoe. Continue apaixonado por esporte e pela música. Que a filhona dê certo cada dia mais como arquiteta, se prospere bem. Lara Falcão. E que o filho realize aí o sonho de ser criador de jogos de game e que dê certo. Isso aí. Se for da vontade de Deus, ele vai para um lugar onde realmente eu tenho uma inveja absurda. Eu sou fã da cultura asiática, principalmente do Japão.
o nível de educação, o nível de discernimento que esses caras têm. É um absurdo. E eu vou terminar esse programa contando uma história que aconteceu com um jogador japonês chamado Honda. Você vai saber o Honda, sei. que jogou no Botafogo. Foi uma das grandes contratações do Botafogo. Eu sempre cito isso como exemplo. Acabou o coletivo e todos os jogadores jogavam aquele copinho plástico que você bebe, aperta, joga. E no final do treino, enquanto os juvenis que estavam conversando, enquanto grandes atletas do Brasil estavam conversando também, o Honda, o maior salário do Botafogo, o melhor jogador da equipe, estava catando todos os copos para jogar no lixo. Você viu o nível de amadurecimento de cultura, de educação, que infelizmente a gente falta muito para chegar nesse nível ainda. Então que dê certo lá pro amigo, qual é o nome dele? Matheus Nos jogos. E sucesso na sua vida, Papai do Céu te abençoe. Eu que agradeço de um montão. Plena Esporte no YouTube, ao vivo, 19h45, Plena TV 3 vezes por semana. Você é empresário, você quer ajudar bandas, não bandas, falei bandas. Você quer ajudar atletas de campos, valorizando eles, cada vez mais levando o nome da sua marca para fora de campos, divulgando campos. Procure lá o Instagram do Plena Esporte. Você vai conhecer não só o Glaucio, mas também nossa amiga Vera Ferraz. Valéria Ferraz. Ferraz. Meu braço direito. Seu braço direito. Meu braço direito. Vai arriscar? Vambora. Então vai. Vambora. Lembrando, não preparei a música não, mas vou tentar fazer uma aqui. Capelinha. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi que na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Rapaz, grande Tim Maia. Se foi improviso, imagina esse homem ensaiando, gente. Grande Se foi improviso, imagina esse cara. Ao som de Tim Maia, estamos terminando mais um podcast. Pode falar com Elinho Naim, agradecer nosso amigo Glaucio. Fiquem com Deus. Vamos ao som de Tim Maia encerrar mais um podcast. Pode falar com Elinho Naim. Fui! Show!